Olha, eu frequentemente venho aqui conversar com vocês e às vezes elaboro alguns apontamentos para me servir de rota aqui para ir direto ao ponto, né? Mas volta e meia, tudo que eu preparei passa a não valer mais nada. No improviso eu acabo falando com vocês aqui sobre um outro assunto. Foi o que eu fiz, inclusive, ontem, nesta quinta-feira, no dia 9, quando abordei uma questão que relacionada com essas exigências inaceitáveis de passaporte vacinal. Eu não consigo entender como é que o presidente Bolsonaro se rendeu às pressões do Ministério da Saúde, do eixo do mal, e acabou aprovando aí uma exigência de apresentação de passaporte vacinal por parte de viajantes estrangeiros, e quem não estivesse apto a apresentar o comprovante de que saiu vacinado deveria ficar aí pelo menos 5 dias confinados, né? Eu protestei aqui de imediato. Eu até consigo entender um pouco por que razão o presidente Bolsonaro aceitou essa medida editada pelo Ministério da Saúde. As pressões são muito grandes, muito grandes. Parte desse complexo industrial, comercial e de serviço da área de saúde, os grandes laboratórios, hein? Mas não só eles. Pessoal também que vive à sua volta ali, comércio, serviços de saúde. As pressões são grandes para que todos se vacinem, né? Eu disse ontem, repito aqui para vocês, que em Porto Alegre, que tem 1,5 milhão de habitantes, 100% das pessoas consideradas aptas a ser vacinadas, ou seja, com mais de 12 anos, já tomaram a primeira dose. E 90% já tomaram as 2 doses. No Brasil, o total de quem já recebeu as doses completas é de 80%. O Brasil tem 230 milhões de habitantes. Não é pouca coisa. Eu tenho registrado no meu blog www.polibiobraga.com.br. Alguém me diz aqui, diga só polibiobraga.com.br. Pois é o meu blog. Ali eu registro todos os dias na primeira hora da manhã. Eu levanto às 6 horas da manhã e começo a estudar tudo o que aconteceu em relação aos dados da pandemia do dia. E todos os dias eu registro ali o número de internações no Brasil, mas principalmente em Porto Alegre, que eu acompanho mais de perto, cai diariamente. Nós temos aqui 888 leitos de UTIs nos hospitais de Porto Alegre. Apenas hoje estão ali 62 pessoas, quer dizer, menos de 10% do total, infectadas pelo coronavírus. Nas 7 UTIs pediátricas, com 131 posições, apenas uma posição ocupada por uma única criança que apresenta infecção comprovada por coronavírus. Ora, num quadro como esse, num cenário como esse, você exigir, eu até conceberia, bom, no início, vamos pressionar isso aí, então, de qualquer, mas mesmo eu não admito isso, mas em todos os casos, só para efeito de raciocínio, mas agora, como estamos vivendo um período de pré-pandemia, olha, eu tenho que rir hoje aqui pelo seguinte, porque parece que os astros estão conspirando contra quem exige um passaporte vacinal. Os astros hoje, cujo nome, eu vou dar as iniciais para vocês desses astros, hackers, eles hoje entraram em ação. São os maiores aliados hoje, esses criminosos, das pessoas de bem como eu, que consideram inaceitável essa exigência baixada pelo Ministério da Saúde aí, que diz respeito ao confinamento de pessoas que vêm do exterior e que não comprovam que foram vacinadas, um confinamento por 5 dias. Deixou de valer. Por quê? Porque os hackers invadiram todo o sistema de computação eletrônica do Ministério da Saúde e tiraram tudo do ar. Saiu tudo do ar. E não dá para, então, o Ministério da Saúde emitir os tais certificados de vacinação. Com isso, de que modo os agentes da saúde irão para os aeroportos exigir que essa gente emita certificado, apresente certificados? Se nem aqui nós não estamos conseguindo emitir os certificados, então
Claro que o Ministério da Saúde fez muito bem hoje ao adiar por mais uma semana essa exigência. Não está valendo, está valendo mais. Eu espero que até lá, até o final da próxima semana, o presidente Bolsonaro imponha a sua vontade e tire do ar essa exigência absurda aí que pode satisfazer muito os cientistas, entre aspas, lá da UFPEL, Universidade Federal de Pelotas, da academia, os renegados sociais que estão alojados no PT, no PSOL, no PCdoB, nos seus aliados da CPI da Covid, nessa mídia corporativa aí que está trabalhando em conjunto com toda essa gente, enfim, contra toda aquela gente que eu reúno no coletivo chamado o Eixo do Mal. Esse comentário aqui que eu queria fazer com vocês aí. Aliás, o presidente já disse, olha, disse na live de ontem de noite, né? Ele repetiu, olha, lá em São Paulo, o governador João Dória já avisou que vai exigir o passaporte vacinal. E o que disse o presidente? Vão para a rua, vão protestar na rua. Ora, por que não disse o presidente assim? Vão lá reclamar do Ministério Público. Vão lá entrar com uma ação judicial contra essas medidas. Por que o presidente não diz isso? Por que vocês acham que não diz? Ele sabe que não vai passar por ali. Quer dizer, hoje, esse pessoal do Ministério Público, do Poder Judiciário, do Legislativo, hoje não, já há bastante tempo, só entende uma linguagem, que é a pressão do povo na rua, né? Bafo quente na nuca. Porque todos eles estão agindo politicamente. E todos eles estão, nesse momento aí, fazendo parte de uma organização que prevê restrições. Cada vez aqui acontece alguma coisa, né? Eles estão cada vez com um desejo de continuar. Olha, acabou a pandemia. Nós estamos vivendo um período de pré-pandemia. Acabou essa história. Não tenha mais receio de se manifestar. Bom, por último aqui, eu de novo queria falar sobre esse assunto que eu vou falar agora para vocês, muito rapidamente, mas achei que era de meu dever falar isso que eu falei para vocês sobre o passaporte vacinal. Mas enfim, eu queria registrar que aqui em Porto Alegre, 21 valentes, corajosos, lúcidos vereadores de Porto Alegre, 21, aprovaram a homeschooling, ou seja, a escola domiciliar, na capital do Rio Grande do Sul. 21 contra 12. Quem são esses 12? Ora, PT, PCdoB, os renegados políticos e sociais que você já está careca de conhecer, né? Mas o importante é que 21 aprovaram o homeschooling aqui em Porto Alegre, uma proposta de vereadores lúcidos ali, tendo à frente a vereadora Fernanda Bart, que aliás é candidata a deputado estadual no ano que vem, marque bem esse nome, hein? Fernanda Bart, né? E o Hamilton Sosmaier, eles que conduziram esse projeto que foi finalmente aprovado aí, da escola domiciliar. A respeito da homeschooling, eu queria dizer para vocês o seguinte, vale, como também nesse caso dessa batalha que nós estamos fazendo aí em respeito à pandemia, vale aquela consigna esculpida na bandeira do Estado de Minas Gerais, né? Que é liberdade ainda que tardia. Está lá, um bom latim, né? Estava escrito em bom latim, a liberdade ainda que tardia. Sim, liberdade ainda que tardia. Nunca é tarde, hein? Nunca é tarde para a gente trabalhar com essa consigna aí, né? É isso aí. Senhores, até sábado. Vamos conversar de novo um pouquinho amanhã. Amanhã eu vou falar mais sobre essa questão da homeschooling aí. Eu acompanho isso aí há muito tempo, né? Acho que o prefeito Sebastião Melo talvez não vá promulgá-lo, né? Aqui no governo do estado também, a Assembleia aprovou um projeto dessa natureza aí, o governador Eduardo Leite vetou, né? Não há uma proibição constitucional. Há inclusive a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que também não proíbe. A jurisprudência diz, tem que haver uma regulamentação por parte do Legislativo, né? Estava se referindo ao Legislativo Federal. Mas o fato é que não há proibição. Mas
governantes têm receio disso aí, né? Porque a patrulha das escolas privadas, das universidades privadas, dos professores que não querem perder não querem perder as suas funções, né? De gente que quer continuar garroteando a liberdade das famílias, a pressão deles é muito grande aí, né? Porque não há coisa que liberte mais no campo da educação quanto o fato de as crianças estarem sendo educadas, pelo menos até a universidade, pela sua própria família e com os valores das famílias. Isso é importante.